4, o 46 e 47, que diz assim: Elias disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão, para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui Jesus falou essas palavras quando vinha 2 discípulos a caminho de Emaús, iam conversando entre eles, iam duvidando da ressurreição de Jesus, lamentando a morte de Jesus, e eles conservavam certa dúvida no coração deles de que Jesus realmente havia ressuscitado. E Jesus chegou até ali, começou a conversar com eles, mas não se deu a conhecer. E eles não reconheceram que era Jesus que estava conversando com eles, porque Jesus já havia sido ressuscitado. E Jesus começou a conversar com eles e disse: honestos de coração, tardos para crer tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. E Jesus disse que estava escrito que ele deveria de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Nós vemos que a dúvida desagrada a Deus. E o fato dele estarem duvidando desagradeceu. Nós vemos que desagradou a Jesus. Mas eles ainda não reconheceram que Jesus era que ia andando com eles. Só reconheceram que é Jesus que ia andando com eles quando eles chegaram lá na casa deles, foram partir o pão, e Jesus partiu o pão e deu graças a Deus Pai, assim como ele sempre dava quando estava com os seus discípulos. Só aí eles entenderam que realmente era Jesus que ia conversando com eles pelo caminho. E daí e Jesus desapareceu da presença deles. E eles diziam para o outro: porventura não ardia nosso coração quando nós conversávamos com ele? E aqueles 2 discípulos partiram para um lugar onde estavam os outros discípulos. Aí Jesus apareceu novamente diante de todos eles e conversou com eles. E Jesus apareceu várias vezes antes de subir ao céu, visivelmente. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu muitas vezes aos discípulos e também apareceu a mais de 500 pessoas o dia que subiu aos céus visivelmente. E ele falou para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós vemos que uma questão básica para a salvação é crer em Jesus Cristo. Crer que ele é o Filho de Deus e receber ele na sua vida como sendo seu Senhor, seu Salvador. Porque está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Crer em Jesus Cristo é o primeiro passo para onde a pessoa já ganha a vida eterna. Mas ela precisa desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação é estar em obediência a Jesus, obedecendo os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus estão descritos na Bíblia. Desenvolver a salvação é necessário para nunca se afastar do caminho do Senhor. Para Satanás, nosso inimigo, que nós não podemos ver com os nossos olhos, mas nós precisamos lutar contra ele através das armas que Deus deixou descritas: a fé, a leitura da palavra, a oração e outras armas que devemos se revestir de toda a armadura de Deus, se encher do poder de Deus para resistirmos esse inimigo invisível que é Satanás. E Deus nos fortalece através de seu Espírito. Então devemos buscar a presença do Espírito Santo, se alimentar espiritualmente, lendo, meditando na palavra de Deus, frequentando uma igreja que prega a Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus, quando esteve nessa terra, operou muitas maravilhas, curou muitos enfermos. Vamos unir nossa fé, nossa oração, pedindo a bênção daquele que tem todo o poder para nos abençoar. Se você tiver uma enfermidade física, coloque sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, angústia, tristeza, coloque sua mão sobre a cabeça. Jesus é o príncipe da paz,
Vamos unir nossa fé, nossa oração. Abençoa, Senhor, esse prezado ouvinte que está com sua mão no local da enfermidade. Remova essa dor, esse mal-estar. Remova esse problema. Toda enfermidade fuja, saia no nome de Jesus. Tumor, câncer, saia no nome de Jesus. Dor na coluna, qualquer tipo de dor, desapareça, saia no nome de Jesus. Qualquer enfermidade que haja, saia em nome de Jesus. Senhor, e essa pessoa que sofre de depressão, angústia, tristeza, ansiedade, que está com sua mão na cabeça, remova esses males. Em nome de Jesus, nós dizemos, todo mal saia, tristeza, ansiedade, desapareça, saia, no nome de Jesus. Senhor, conceda a tua paz a essa pessoa, a tua bênção, a tua cura, em nome de Jesus. Amém. Se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento também outras pessoas sejam abençoadas. E que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família. No nome de Jesus. Amém.